E aí, pessoal, beleza? Bora zerar mais um filme. Em um jogo de beisebol, Gwen torce pelo seu irmão Finney, enquanto ele arremessa a bola. O rebatedor Bruce erra a bola 2 vezes, mas acerta um home run no terceiro lançamento, fazendo sua equipe vencer. Após o jogo, Bruce elogia Finney, dizendo que seu braço é um canhão. Mais tarde, Bruce pedala sua bicicleta, mas diminui a velocidade, quando vê uma van preta meio suspeita. Dias depois, Finney toma café da manhã em silêncio, mas seu pai, Terrence, reclama dos barulhos que Finney está fazendo ao tomar o café. Quando Gwen abre o pão, sem querer deixa cair a tampa e rapidamente pede desculpas pelo barulho. Enquanto os irmãos vão para a escola, Finney nota o cartaz de Bruce, que está desaparecido há dias. Eles logo se deparam com uma briga entre Robin e o valentão da escola, Moose. Robin derruba Moose facilmente e, enquanto algumas crianças comemoram, Finney puxa Gwen para longe. Gwen diz que Moose é um valentão, então ele merecia isso. Ela também admira Robin por ser a criança mais durona da escola, desde que o sequestrador levou o outro valentão, chamado Vance. Durante a aula, Finney brinca com sua caneta em forma de foguete e depois olha para sua paixão, Donna. Após a aula, ele percebe que outros moleques estão de olho nele, então ele corre para um banheiro, mas os três os seguem até lá. Robin aparece e intimida os três, já que um pouco antes tinha batido em Moose. Antes de saírem, Robin diz para não incomodarem Finney novamente. Depois que eles vão embora, Robin aconselha seu amigo a se defender. Finney pergunta por que ele brigou com Moose e Robin explica que ele fez isso para dar um recadinho a ele. Então pede ajuda com a matéria de matemática, reclamando que o professor fala rápido demais, e Finney concorda em ajudá-lo. Enquanto isso, Gwen é chamada ao escritório do diretor para falar com 2 detetives. Eles perguntam sobre o que ela contou à irmã de Bruce, então Gwen admite que sonhou com Bruce sendo levado por um homem com balões pretos. O detetive Wright revela que encontraram balões pretos no local onde Bruce e outra criança foram levados. Esses detalhes nunca foram divulgados ao público, então eles questionam de onde ela ouviu isso. Wright tem certeza de que Gwen está escondendo algo, então ela confessa que seus sonhos às vezes são premonitórios. Após a escola, Gwen se separa do seu irmão para ficar na casa de uma amiga. Naquela noite, Finney encontra Terrence dormindo bêbado e arruma as coisas que estavam bagunçadas em casa. Depois ele come sorvete enquanto assiste a um filme de terror e acaba caindo no sono. No dia seguinte, Finney acorda com Gwen gritando, enquanto o pai bate nela com um cinto, a culpando por ter sido questionado pela polícia em seu local de trabalho. Insistindo que não é culpa dela, a menina ameaça derrubar uma garrafa de bebida dele se ele bater nela novamente. Terrence avisa que se ela fizer isso, ele vai bater nela com o dobro de força. Mesmo assim, Gwen deixa a garrafa cair de propósito, então Terrence bate nela novamente. Gwen chora enquanto seu pai a lembra de que ela não é sua mãe, que vê coisas que não estão lá. Ele insiste que os sonhos dela são apenas sonhos, e a menina assustada é forçada a concordar. Depois, Finney se junta à sua irmã para poder confortá-la. Enquanto isso, na rua, Robin está andando pelo bairro quando de repente se depara com a van preta, que parecia estar simplesmente esperando por ele. Naquela mesma noite, as notícias sobre o desaparecimento de Robin se espalham. Gwen demonstra empatia pelo irmão, que está preocupado com seu amigo desaparecido. Ele pergunta se ela pode procurar por Robin em seus sonhos, mas ela o lembra de que ela não tem controle sobre eles. Ainda assim, Gwen faz uma oração e pede a Jesus para que lhe dê alguma pista para encontrar Robin. Dias depois, agora com Robin desaparecido para poder protegê-lo, os 3 moleques batem em Finney e sua irmã rapidamente vem em sua defesa, acertando um deles com uma pedrada na cabeça. Ela então luta com um deles e leva um chute no rosto. Com ela derrotada, os outros 2 continuam batendo em Finney. Agora, na aula de ciências, os alunos são instruídos a escolher um parceiro, então todos se agrupam deixando Finney sozinho. Donna, no entanto, se oferece para poder ser a dupla dele. Depois da escola, Finney e Gwen caminham enquanto sua irmã fica zoando ele por causa de Donna. Então ela se despede de Finney e diz que vai passar a noite na casa de sua amiga novamente. Finney segue sua caminhada sozinho e vê um homem em uma van preta, que acaba derrubando um monte de compra no chão. Ele se oferece para ajudar e o homem se apresenta como sendo um mágico. Ele percebe os balões pretos dentro da van, então o homem abre a porta para jogá-lo para dentro. Durante o ato, Finney tenta reagir e corta o braço do sequestrador, mas mesmo assim, o homem borrifa alguma coisa na boca de Finney e o joga dentro da van. Quando Finney recobra a consciência, ele se vê dentro de um quarto, em cima de um colchão. O sequestrador reclama do braço ferido, mas garante ao garoto que não vai mais machucá-lo. De repente, um telefone toca, então o sequestrador promete explicar tudo quando voltar.
Assim que o sequestrador fecha a porta, Finney tenta abri-la, mas está trancada. Ele então explora o quarto, encontrando algum outro cômodo com um vaso sanitário. Voltando ao colchão, ele percebe um telefone preto na parede, mas o fio está arrebentado. Durante a noite, Terrence liga para Gwen, na casa de sua amiga, e pergunta onde está Finney. Imediatamente, Gwen sai correndo, imaginando que seu irmão foi sequestrado. A polícia logo é alertada sobre seu desaparecimento e Gwen ora para ter seu irmão de volta. No cativeiro, Finney acorda com um telefone tocando e verifica, mas o sequestrador diz que não funciona. Imaginando que está prestes a ser morto, o menino promete não contar nada à polícia se o sequestrador o libertar. O sequestrador diz que não se trata da polícia, fazendo Finney perceber que tem mais alguém na casa e então ameaça gritar. O sequestrador diz que ele não vai ouvir Finney quando a porta estiver fechada, fazendo o garoto se perguntar quem é ele. Depois que o sequestrador sai, Finney começa a gritar, embora o quarto seja a prova de som. Ele tenta alcançar a janela, mas ela é muito alta. De repente, o telefone toca e então ele atende, mas não ouve ninguém. Ele dorme e logo mais tarde, Finney acorda com o telefone tocando novamente. Ele atende o telefone e a voz diz para ele não desligar. O menino que está no telefone diz que não se lembra do próprio nome, porque é a primeira coisa que eles perdem quando morrem, mas diz que o braço de Finney é um canhão. Isso faz com que Finney perceba que o menino no telefone é Bruce. Finney pergunta se o telefone tocou para ele e Bruce diz que tocou para todos eles, mas apenas Finney conseguiu ouvir. O sequestrador também consegue ouvir o telefone, mas ele não acredita. Bruce diz para ele encontrar um azulejo solto, onde ele pode cavar um túnel. Enquanto isso, Gwen sonha com a vida de Bruce antes de ver Finney gritando dentro de uma casa. Ela sai no meio da noite para procurar a casa, enquanto Finney encontra um azulejo solto e começa a cavar. Quando ele se cansa, ele joga a terra no vaso sanitário e cobre o buraco com um tapete. No dia seguinte, o sequestrador traz café da manhã para Finney, mas não tranca a porta quando sai. Antes que ele pudesse sair, o telefone toca e uma voz o avisa que é uma armadilha. Finney não consegue ver o fantasma de Billy, que diz que o sequestrador está esperando por ele lá em cima, caso ele tente fugir. Mesmo assim, Finney tenta ir até o andar de cima, mas prefere voltar e comer a comida que o sequestrador levou. Mais tarde, Billy liga novamente. Finney vê a garrafa de refrigerante tremendo sozinha, que aponta uma rachadura na parede, dando a entender que Billy arrancou o cabo do telefone de lá. Finney pergunta o que ele fará com isso e a garrafa aponta para a janela. Enquanto isso, Gwen sonha com Billy entregando jornais quando o sequestrador o pega. De volta ao cativeiro, Finney logo encontra o cabo e usa um tapete enrolado para passar o cabo pela grade da janela. Então ele começa a subir e tenta abrir a janela, mas a grade se solta e ele cai no chão. Naquela noite, Gwen pergunta ao pai sobre seus sonhos. Terrence diz que sua mãe também tinha sonhos que acreditava serem verdadeiros, mas os sonhos levaram ela a tirar a própria vida. Achando que o mesmo pode acontecer com sua filha, ele afirma que os sonhos não são reais, mesmo Gwen acreditando que seus sonhos podem ajudar a encontrar Finney. Terrence então decide ajudar sua filha a procurar a casa dos seus sonhos, esperando encontrar o seu filho. Logo, a polícia visita a casa de Max para perguntar sobre o menino. Max os convida para entrar, revelando que ele também está investigando os sequestros. Max insiste que o sequestrador tem uma casa e uma garagem para poder tirar as crianças de seu carro sem ser visto. Os detetives Miller e Wright não se interessam por suas alegações, apenas o questionam. Então Max revela que é novo na cidade e está hospedado na casa do seu irmão. Quando eles saem, Miller aconselha Max a arrumar a casa antes que seu irmão volte, mostrando um pó em cima da mesa. Enquanto Max se droga, Finney ainda está preso no porão logo abaixo dele. Depois o sequestrador chega com comida e pergunta seu nome, e Finney diz um nome qualquer. Ele deixa a comida cair e joga um jornal para ele, mostrando que já sabe o seu nome. O sequestrador sai, deixando a porta destrancada novamente. Antes que Finney possa abrir a porta, o telefone toca, mas ninguém fala. Lá em cima, o sequestrador luta para se manter acordado enquanto espera por Finney. Em vez disso, o menino recolhe a comida derramada para poder comer e depois volta a dormir. Mais tarde ele acorda e se depara com um corpo flutuando que aponta para o telefone. Então Finney atende. Uma voz avisa Finney que o sequestrador parou de dormir, pois ele acha que seu irmão pode descobrir. Finney reconhece a voz como de outra vítima, Griffin. Griffin lamenta que ninguém ligava para ele quando era vivo e só foram reconhecer seu nome depois que ele morreu. Finney pergunta por que o sequestrador ainda não o matou e Griffin diz que é porque ele ainda não jogou o jogo, impedindo um homem de bater nele e passar para a próxima parte.
Griffin diz que o sequestrador acabou de adormecer, acrescentando que ele está usando seu cadeado de bicicleta para a porta da tempestade. Ele não se lembra da combinação, mas deixou anotada na parede. Então Finney procura os números na parede e toma coragem para sair. De forma bem silenciosa, ele sobe as escadas e encontra o sequestrador dormindo na cozinha. Ele passa por ele e encontra o cadeado. Depois de algumas tentativas, ele acerta a combinação, mas um cachorro começa a latir, acordando o sequestrador. Finney corre para fora enquanto o sequestrador entra na van para ir atrás dele. O sequestrador consegue alcançá-lo e o derruba no chão. Finney pede por ajuda e os vizinhos, ouvindo os barulhos, acendem as luzes enquanto o sequestrador ameaça cortar a garganta dele caso ele tente reagir. Depois o sequestrador o golpeia e Finney desmaia. No dia seguinte, Gwen acorda e, nas suas orações, pergunta a Jesus por que ele não lhe deu os sonhos na noite passada, fazendo ela pensar que seu pai estava certo a respeito dos sonhos dela. De volta ao cativeiro, Finney acorda com o telefone tocando, mas quando ele atende, uma nova voz fala com ele. Ele reconhece a voz como sendo de Vance, o valentão da escola. O fantasma de Vance aparece atrás dele, avisando que hoje é o dia que ele temia. Ao mesmo tempo, Gwen sonha com um dia em que Vance foi preso por bater em 2 garotos em uma loja, mas ela também ouve sua conversa com Finney no telefone preto. O carro da polícia que carrega Vance para em frente em uma casa e Gwen consegue ver o número da casa antes de acordar. De volta ao quarto, Vance diz a Finney que o depósito fica do outro lado de uma parede, mas há um freezer bloqueando. Ele instrui Finney a quebrar a parede, remover o painel para entrar no freezer e então subir para o depósito. Ao longo do dia, ele quebra a parede até encontrar o painel na parte de trás do freezer. Depois de removê-lo, Finney consegue entrar, mas não consegue abrir a porta, porque ela estava trancada pelo lado de fora. Chegando ao seu limite, Finney finalmente desaba chorando, até que o telefone toca mais uma vez. Dessa vez era Robin, que se recusa a deixar que ele tenha o mesmo destino. Robin o chama de lutador, pois ele sempre se levantava após levar um soco. Ele começa a ensinar Finney a dar um soco e diz para ele encher o gancho do telefone com terra e usá-lo como uma arma. Ele revela que essa é a última ligação, então pede que Finney use o que eles lhe deram para poder escapar. Conforme sugerido por Robin, Finney enche o gancho com terra e cria uma armadilha usando o cabo do telefone. Enquanto isso, Gwen procura as casas novamente quando ela vê os fantasmas das vítimas no meio da rua. Ela se assusta e cai da bicicleta, porém ela cai exatamente em frente à casa que estava procurando. Imediatamente ela vai para casa e chama os detetives. Os detetives Wright e Miller partem, enquanto Max percebe que a casa do seu irmão está na área onde ele imaginava que o sequestrador poderia estar. Logo, Finney ouve uns rangidos e vê o gancho se movendo. Então as luzes se acendem e Finney se prepara para lutar. Nesse momento, Max entra no quarto e fica espantado ao descobrir que seu irmão era o sequestrador o tempo todo. Para o azar de Finney, o sequestrador volta e mata seu irmão com uma machadada na cabeça. Finalmente, os detetives chegam à casa, encontrando Gwen esperando do lado de fora. Enquanto os detetives investigam, o sequestrador confronta Finney, culpando-o pela morte de seu irmão. Depois de recuperar o machado, o sequestrador chama seu cachorro que fica rosnando para o menino. Enquanto isso, a polícia invade a casa, mas ela estava vazia, dando a entender que Finney estava em outra casa. O sequestrador começa a balançar o machado em direção a Finney, e o menino se esquiva e vai para o caminho do banheiro. Quando o sequestrador vai atrás dele, ele puxa o cabo do telefone, fazendo com que ele tropece e caia no buraco que estava tampado com um tapete. O pé do sequestrador quebra nas grades da janela, deixando ele preso. Finney o golpeia com o telefone, mas o sequestrador tenta reagir, mas durante a luta, o menino remove a máscara dele, o deixando em pânico. Isso permite que Finney o enforque com um fio do telefone. De repente, o telefone toca e Finney coloca o sequestrador para ouvir as vozes de suas vítimas zombando dele, até quebrar o seu pescoço. Finalmente, Finney usa a carne do freezer para distrair o cachorro, permitindo que ele suba as escadas. Ao mesmo tempo, um dos policiais que estava na casa nota uma porta escondida e descobre um porão onde o sequestrador escondia suas vítimas. Enquanto isso, Finney sai da outra casa e Gwen o vê do outro lado da rua. Ela corre para abraçá-lo e a polícia vai até ele. Terrence também chega ao local e corre para abraçar seus filhos enquanto pede perdão por tudo. Dias depois, Finney volta à escola, onde todas as crianças, até mesmo os moleques marrentões, o observam com um ar de admiração e respeito por saberem que Finney era o responsável por ter dado um fim em tudo.
Agora, na aula de ciência, Finney se senta ao lado de sua paixão Donna, mas dessa vez se sentindo mais confiante do que nunca. E chegamos a mais um final de recap, e se você gostou, me ajuda aí deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para estar me ajudando com o engajamento e o crescimento do canal. Desde já quero agradecer por ter ficado comigo até o final do vídeo e eu já te espero nos próximos, beleza? Esse foi o Zerando Filmes, um grande abraço e até mais. Valeu!